Senhoras e senhores, estamos de volta, porque neste sábado tem o jogo das quartas de final do Campeonato Paulista Bragantino em São Paulo, em Bragança. Jogo único, ou passa ou fica, não tem meio termo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu estou ao lado de Arnaldo Ribeiro. Jogo duro, São Paulo pegou o pior emparelhamento possível, o único time da Série A que um grande vai enfrentar, que é o Bragantino, que vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, um bom Campeonato Paulista, está invicto, inclusive, né, no Campeonato Paulista. Ou está invicto ou não tomou pouco gol, tem uma história boa aí pro lado do Bragantino. Acho que está invicto, né, o Bragantino. Está invicto. Até agora no Campeonato Paulista. Então o jogo é osso e é sobre ele que nós vamos falar. O São Paulo, pelo menos, está com a sua força total e vai com a força total, não tem esse negócio de priorizar tal, vai com tudo no Campeonato Paulista. Boa tarde, satisfação, Arnaldo. Boa tarde. Não tem gueré, né? Agora, jogo único, o São Paulo não se classificou entre os 4 primeiros, foi o 6º. Então, por isso, joga como visitante nessa partida única. E, de fato, não tem outro termo, pegou o pior adversário, né, dos grandes, né? Não tem nem comparação com os demais, né? Ainda tem aqueles aspectos, né? Eu estava até vendo aqui o informe do São Paulo. O São Paulo nunca venceu o Bragantino em Bragança, versão Red Bull. Na verdade, já são... Olha o histórico, Tironi. 5 derrotas e 4 empates em 9 partidas. A última vitória em Bragança, Paulistão de 2019. Eu estava lá. 2-0. Pouco antes do anúncio da parceria entre Bragantino e Red Bull. Então, ou seja, na era Red Bull nunca ganhou, nada. São Paulo nunca venceu. Na verdade, o São Paulo não precisa necessariamente vencer para se classificar, lembrando sempre o regulamento, se empatar, vai para os pênaltis, né? Então, tem isso, né? Muito bem. Bom, chegou o Cauli. Essa semana, nessa sexta-feira, teve aquela treta toda de bastidores, com a história dos ingressos, conselho consultivo, a torcida foi lá, deu uma chegada mais forte na galera do Conselho Consultivo lá, ex-presidentes e tal. O Aidar foi pressionado pela turma, o Casares teve que sair escondido no carro. Mas, enfim, esse negócio meio que passou. E agora a concentração é no jogo. O São Paulo está completão. Não vai ter... Tá todo mundo aí. Inclusive o Arboleda voltou. O Cauli já está com a galera, certo? Vai completo. O São Paulo teve uma semana sem jogos, né? Teve descanso, folgou 2 dias depois do Carnaval, aliás, durante o Carnaval, e aí teve, de fato, a primeira semana de treinos do Cauli, foi apresentado, vai para o banco, já é um reforço importante, e alguns retornos, né? O Arboleda voltou do Equador, fez poucos treinos, mas está à disposição. O Ferreirinha, que tinha ficado fora do banco no último jogo por desgaste muscular, também treinou normalmente, e talvez o titular que estava fora por uma questão médica, com uma pancada na coxa, o Bobadilha também voltou normalmente aos treinos. Então, o São Paulo praticamente completo. Por incrível que pareça, dessa vez, o adversário tem mais desfalques do que o São Paulo. O São Paulo está mais inteiro para esse jogo. Vou falar já do adversário. Sendo assim, o São Paulo deve ir com a escalação que vem dando certo. Linha de 4 zagueiros, certo? Eu acho que sim, né? Até porque o Bragantino também é um time que, assim como o Grêmio, assim como outros adversários recentes do São Paulo, joga com 2 pontas abertos fortes, um centroavante e um meia. Joga meio no 4-2-4. E que o sistema com linha de 4 se encaixa melhor nessa situação, né? É um time que guarda algumas semelhanças táticas com o Grêmio, mas tem jogado muito melhor que o Grêmio, por exemplo, que marcou a última grande partida do São Paulo, né, nessa temporada. Bom, então vamos escalar o time. Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo. Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio. Meio campo já consagrado. Lucas, Luciano e Caleri. Deve ser isso. Hoje talvez seja o time. Mas deve ser hoje pode ser considerado o time titular do São Paulo. Eu acho que a volta do Arboleda
deixa a carta na manga para a utilização de 3 zagueiros, se necessário for, né? Mas eu acho que essa é a formação do São Paulo, com um banco um pouco mais agora substancioso, inclusive com a presença do Cauli, né? Você acha que ele vai jogar uma hora? Vai entrar? Você acha que não é jogo? Acho que vai entrar ao longo desse jogo. No meio campo para frente, o São Paulo não tem ninguém, né, cara? Vamos combinar, né? Para fazer o troca, o Cauli, para mim, já é. Para mim, até a volta do André Silva, o Cauli, para mim, é a principal opção do meio campo para frente em termos de troca. Acima do Ferreirinha, acima dos moleques, acima do Tapia, até, dependendo das circunstâncias. E aí no lugar de Lucas Luciano. Exato. Lucas ou Luciano. Não no lugar de nenhum da turma do meio, sei lá. Só se o São Paulo estiver perdendo, né? Aí pode ser também, né? Para fazer um time mais ofensivo. Se o São Paulo estiver perdendo, estiver acabando o tempo, né? Desesperado à procura de um gol, também é possível daí que ele se junte ao trio, né? Mas aí é só numa opção de emergência, né? Muito bem, então tá aí. Devemos ter, vamos dizer assim, a estreia do Cauli. O São Paulo vai completo, melhor time titular em campo, todo mundo inteiro. O Arboleda voltou. Só as notícias boas do São Paulo, que tem, como a gente falou, uma pedreiraça pela frente. E o Bragantino, você falou que está com problemas? O Bragantino teve alguns problemas de lesão ao longo da temporada. Na verdade, já há alguns jogos ele não conta com jogadores importantes, né? O Sacha, por exemplo, está machucado. O Rodriguinho do São Paulo está machucado, né? O Ali está machucado. Ele tomou uma entrada no tornozelo também criminosa. O jogo que acabou até, acho que foi contra o Velo Clube, se não me engano. Um jogo que o VAR revisou e até expulsou o jogador do Velo Clube numa entrada e torceu o tornozelo dele. Então, mas esses desfalques todos de lesão já vêm há algum tempo, né? O Bragantino, que no último jogo do Paulista amassou o Novo Horizontino 3-0, deve ser o mesmo daquele jogo, né? A curiosidade em relação ao time que começou o campeonato bem e continua bem no campeonato e começou também bem o brasileiro, a ausência, já não está mais no clube, é o John, que foi negociado, né? Era o principal jogador do time. Exato. Quem está jogando no lugar dele é o Gustavinho, que é outro jogador lá, que há muito tempo está lá, é um bom jogador, talentoso, ele está jogando como armador, né? Na frente tem o Isidro Pita, né? No lugar do Sacha. E eu tenho o Juninho Capixaba, o Gabriel, aquele volante chatíssimo que foi do Corinthians, do Palmeiras. É um time... Virou um time um pouco mais malicioso sob o comando do Wagner. Isso que eu ia falar. O Mancini não é da virtuosa do futebol, não é, né? É um cara mais pragmático, exatamente. Um técnico mais pragmático, e assim que o Bragantino teve seu melhor momento nos últimos tempos aí, né? Com o Mancini. Exato. E o que não perdeu é aquela característica do time muito forte, né? Fisicamente. Os seus pontas são muito fortes, os laterais são muito fortes, né? Então é um time que exige muito na parte física do adversário, né? Muito bem. A gente vai falar da arbitragem, mas só para dar o cheiro do jogo. Você acha que é o quê? É o Bragantino tentando jogar? Porque não. O São Paulo não é um time de se fechar, né? O São Paulo tenta jogar. Eu acho que vai ser um jogo nesse aspecto. Vai ser um jogo, não digo franco, mas vai ser um jogo que os dois times vão tentar controlar o jogo. O São Paulo, com esse trio de meio, ele tenta controlar o jogo. Tenta controlar o jogo, exatamente. Né? E eu acho que até o Bragantino vai jogar mais no erro do São Paulo, nos contra-ataques, os pontas rápidos, do que tentar tomar iniciativa, até pela característica do treinador. Fico seguro com o Enzo, pelo lado, que eu acho que ele é um muito bom marcador. Eu acho o Lucas Ramon um cara mais ofensivamente melhor. Te preocupa isso? Não que eu deva jogar, não é isso. Não, eu acho... Você ganha por um lado, mas ao mesmo tempo, né? Quem marca melhor com o lateral direito do São Paulo é o Cédric, mas ele está indo no final da fila. O Mike também não é um exímio marcador, e o Mosqueira, que costuma jogar lá na ponta esquerda, é um touro. Agora também, o Lucas Ramon enfrentou o Mosqueira e o Bragantino algumas vezes pelo Mirassol. Ele isso é verdade. Não é uma novidade para ele, né?
Tem razão. Então, tem isso também, né? Bom, e a arbitragem nesse e em outro jogo, feminina. No caso do São Paulo, é a Daiane Muniz. O São Paulino tem pesadelos com esse nome, né? A Daiane Muniz, ela não é a principal árbitra, mas para mim ela está numa fase melhor que a Edna, por exemplo, que vai apitar o jogo do Palmeiras. Agora, ela, como VAR, ela traumatizou o São Paulo, né? Ela era a árbitra do VAR naquele São Paulo e Palmeiras inesquecível, que ela chama o Candansan para dar o pênalti do Rafael no Murilo, que ele soca a bola. Ela estava nesse jogo também. Nesse jogo tem aquela entrada criminosa do Richard Rios no Pablo Maia, ela não chamou. E ela estava no VAR também no São Paulo e Corinthians na Neoquímica, que aconteceu de tudo, inclusive aquela jogada de vôlei do Renato Augusto. Agora, eu acho ela melhor árbitra de campo do que de VAR. Ela não tem também. Ela não tem ido tão mal. Mas assim, né? De novo, acho que o São Paulo é cobaia da Federação Paulista. Porque o jogo do Palmeiras tem a Edna. Não, Palmeiras e Capivariano é tipo um amistoso, né, cara? Sim. Bragantino e São Paulo era o jogo para... Era o jogo para ter o Rafael Claus, exatamente. Flávio de Souza, que são os principais. Enfim, discutimos isso no podcast com o Rui Costa, no Tricolaços. Aliás, quem não viu, veja. Ele foi lá rebater as minhas as minhas queixas sobre a falta de detalhes, né? Mas, enfim, espero que a Daiane tenha uma boa arbitragem. Muito bem. Não vai ter torcida única, né? A torcida do São Paulo pode ir. Não, nenhum jogo do Paulista nessa fase vai ter torcida única. A torcida do São Paulo pode ir, mas capacidade do estádio é 12 mil. Ali é um puleiro. O estádio ficou todo... o estádio alternativo, enquanto o Bragantino reforma o Marcelo Stefani lá, o Nabia Bichedi. Mas a torcida adversária fica atrás do gol desse tamanho. Abriram o ingresso para a torcida do São Paulo, já estava tudo vendido, 200 paus. Tal. É o que temos. Não somos mandantes, é o que temos. Né? A gente tem uma meta de chegar em 350 mil likes, então vocês deem like aí nessa... 1.000 inscritos. Então se inscreva no canal e também nos deem likes. O like ajuda a gente. Espalha o conteúdo quanto melhor. Então dê like aí pra gente, inscreva-se no canal, chame parentes e amigos. Falando em estádio, é isso, né? Falando em estádio, verdade. Se o São Paulo se classificar para a semifinal do campeonato, vencendo o Bragantino, ou nos pênaltis ou no tempo normal, ele vai ter que esperar até o jogo do Corinthians, que é o último, o jogo do São Paulo é o primeiro, até Corinthians e Portuguesa, para saber qual será o seu adversário, dependendo, porque os pontos continuam sendo somados. E aí é primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. A possibilidade do São Paulo ser mandante numa eventual semifinal é reduzida, pouco provável, mas, se assim for, ele não terá o Morumbi, que a partir da terça-feira estará a serviço do AC/DC. Isso mesmo. As semifinais do campeonato serão disputadas dia 28 de fevereiro e 1 de março, sábado ou domingo, e o São Paulo não teria o mando. E, numa eventual final, dias 4 e 8, não teria também o seu estádio. Ou seja, o São Paulo se despediu do Morumbi no Paulista no jogo contra o Primavera. E não sabe quando vai voltar a jogar no seu estádio nesse acordo bizarro que a gestão Casares fez com a Live Nation, achando que o São Paulo é o Allianz Parque. O São Paulo não tem gramado natural, não é um estádio para show, é um estádio para a prática do futebol. E, além de tudo, quis o destino que os principais escândalos ou as principais pistas dos escândalos tenham sido agora denunciadas. Camarote de show. Por camarote de show, por distribuição de ingressos. É isso. Aqui se faz, aqui se paga. Isso mesmo. Bom, nesse sábado, lá por volta de 8h30 da noite, você vai estar fazendo o quê? Live com você. Exatamente. Aqui no live canal. Aqui no canal. Na verdade, Live com vocês aqui no canal, certo? Vamos lá, vamos com tudo. Vamos lá, vamos buscar os 3 pontos. Zoom, garotos. Zoom. Balões subindo.